Olá, estamos reiniciando uma nova etapa de estudos da lição da Escola Sabatina, nesse novo trimestre, desta feita, estudando o livro de Esdras e Neemias. A primeira experiência nossa para esse trimestre é exercitar, quebrar o paradigma de tentar fazer a apresentação da lição dia após dia. Especialmente na lição dessa semana, essa tarefa se torna improdutiva. Eu não posso afirmar isso ainda em relação às demais lições, considerando que ainda vou prepará-las. Mas, especialmente a lição dessa semana, não dá para você trabalhar dia por dia. Por isso que a nossa proposta é que você faça uma abordagem temática e seguindo essa proposta. Primeiro, entendendo o contexto. Você vai observar que a lição dessa semana eu não preparei baseada nos títulos de cada dia. Eu peguei todo o conteúdo, estou organizando tematicamente para facilitar a abordagem na apresentação da lição na unidade de ação. Vamos lá, entendendo o contexto, o primeiro ponto que você vai colocar. Depois, a profecia de Jeremias sobre Judá e a promessa do retorno. Depois, quem foi Esdras? Em seguida, quem foi Zorobabel? Os decretos cruciais de Ciro, Dario e Artaxerxes. O primeiro e o segundo regresso. E lá você vai observar que também teve um terceiro regresso, que é o tema da lição da próxima semana, deve ser abordado esse assunto. E finalizo a lição com algumas perguntas para consideração. Então seria isso a abordagem dessa semana. Se você conseguiu colher informações suficientes para transmiti-las à unidade de ação a partir desses tópicos, vai ficar fácil você apresentar a lição dessa semana. Agora, se você for caminhar pelo dia a dia, você vai se perder na linha mestra da abordagem, ok? Muito bem, primeiramente entendendo o contexto. Para entender o contexto é importante que você observe os períodos históricos. Eu coloquei esta linha de tempo para ajudar você a se contextualizar no período de Zorobabel até Neemias. Quando se fala do livro de Esdras, nós podemos dividi-lo em duas temáticas: restauração do templo e reforma do povo. Quando se fala da restauração do templo, nós vemos a figura de Zorobabel. E da reforma do povo, vemos a figura de Esdras. Aí temos, com Zorobabel, o primeiro regresso, aproximadamente 50 mil pessoas, e o objetivo era a construção do templo. Com Esdras, tivemos o segundo regresso, e o propósito era a restauração do povo. Observe que na paralela anda a construção física, mas também a reconstrução espiritual. E o período destinado a cada uma delas. Quando estudarmos o livro de Neemias, nós vamos perceber que há também um paralelismo temático nessa abordagem, porque tanto quanto Esdras fala da reconstrução do templo, Neemias também fala da reconstrução desta feita do muro e fala também da restauração do povo. Assim, você tem em Neemias a construção política da nação de Israel, que o propósito principal era esse, reconstruir politicamente a nação de Israel, e a instrução bíblica para a restauração do povo. A ênfase de Neemias é especificamente na palavra de Deus. Assim nós temos, no período de Neemias, o preparo para a reconstrução e temos também a renovação do pacto e a obediência a esse concerto. Esse é o contexto que é importante você ter isso em mente antes de qualquer outra coisa, para que a sua unidade de ação e você também possa navegar, fluir na temática da lição dessa semana, sem perder o contexto da sua abordagem. Feito isso, lembre-se que a mensagem desses dois livros é que o Senhor é fiel e cumpre suas promessas. Então, em qualquer que seja a sua abordagem, sempre mantenha a perspectiva em cima dessa síntese que representa a mensagem dos dois livros. A fidelidade de Deus no cumprimento de suas promessas. Ele prometeu a Jeremias, por exemplo, e cumpriu no relato de Esdras e Neemias. Então, esse é o tema aqui que você pode falar a respeito da profecia de Jeremias. Quando ocorreu o primeiro retorno dos exilados e qual a profecia esse retorno se cumpriu. Okay? Depois você vai para o aspecto de dizer quem era Esdras. Eu separei aqui 4 tópicos que descreve, segundo a lição dessa semana, quem seja Esdras. E o ponto alto dessa abordagem não é só você apresentar a figura histórica de Esdras, mas o que ele pode representar para nós hoje como cristãos. Okay? Faça uma transição da figura histórica e faça uma aplicação
para a figura prática da vida cristã no dia de hoje. Eu estou sendo um Esdras nos meus dias? Esse é o ponto que você deve levar a sua unidade a refletir. Os decretos cruciais. Nessa temática, eu convido você a trabalhar o verso áureo, o verso para memorizar. Porque bem aqui aparecem os decretos e a participação efetiva dos imperadores, dos reis. E você observa que o verso áureo chama atenção para um chamado feito a Ciro, rei da Pérsia. E ele declara que o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Assim você pode observar que Deus usa até mesmo aqueles, entre aspas, incrédulos, aqueles que não são do seu povo, para cumprir o seu propósito. Você observa isso no decreto de Ciro, no decreto de Dario e no decreto de Artaxerxes. Então você pode também comentar um pouco sobre esses decretos que deram condição para que o povo voltasse à sua terra natal. Depois vem a temática do primeiro, segundo e terceiro retorno dos exilados. E eu coloquei aqui um resumo para que você possa abordar. Lembre-se que o objetivo aqui é você levar a classe a participar. Então deixa eles falarem para ver até que ponto também eles compreenderam. Então, o seu trabalho como professor, como mentoreador na unidade de ação, é dirigir o ensino, é disciplinar o conhecimento. De maneira que se alguém não compreendeu, você vai lá e esclarece e tira as dúvidas. Essa lição vai ser um desafio para nós esse trimestre e precisamos estar preparados para a maneira de abordá-la. E você pode finalizar, portanto, com as perguntas que eu coloquei, que eu sugeri lá no esboço inicial. As perguntas que são interessantes a classe responder no final da lição. Essas perguntas foram extraídas de terça-feira, quinta-feira e sexta-feira, quase todas do rodapé da lição, ok? É isso aí, que Deus abençoe vocês no estudo da lição, na recapitulação e na revisão. Lembrando que de Deus nós somos alunos, mestre, só Ele. Vamos continuar aprendendo da sua palavra e discipulando outros através do ensino. Um abraço a todos e até a próxima semana.